Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 301, módulo 21 da sua apostila 3. Nesse capítulo vamos falar sobre Estados Unidos da América. Para que você possa acompanhar, nós estamos então na página 157. Vamos lá. Nesse tópico de aula falaremos sobre a formação territorial dos Estados Unidos, sobre o relevo, a hidrografia, clima, vegetação e alguns dados populacionais de destaque. Para a gente começar a pensar, temos então aqui uma bandeira dos Estados Unidos, hasteada no mastro, olhada a um tanto distante. Quando nos aproximamos mais da bandeira dos Estados Unidos, percebemos que ela está feita de remendos e machucados. Atualmente, a economia americana está em uma grande crise, tanto que a população não quis mais políticos no governo, mas resolveu emplacar como presidente um empresário, que é o Donald Trump. Donald Trump está tentando fazer a economia dos Estados Unidos se solidificar, mas os resultados cada vez mais apresentam-se negativos. Hoje, 150 milhões de estadunidenses são considerados em nível de pobreza. A queda econômica americana para 2020 está sendo orçada em menos 32% do seu PIB. Isso é uma realidade catastrófica para um país como Estados Unidos. Se localizarmos, então, os Estados Unidos, temos aqui, então, o quarto maior país em área do mundo. Perde somente pela Rússia. Temos, então, aqui o Canadá, segundo país em área do mundo. Depois nós temos a China e, então, em quarto, aos Estados Unidos. Estados Unidos não é somente essa grande massa continental, mas eles também têm o Alasca, comprado, então, em 1867, da Rússia, e também nós temos aqui as ilhas do Havaí. Então, essas três áreas somadas fazem com que Estados Unidos tenham um território maior do que o do Brasil. Se tirarmos o Alasca, Estados Unidos fica menor do que o Brasil. Então, em terras descontínuas, os Estados Unidos são maiores do que o Brasil. Em terras contínuas, nós não temos outros lugares em outros continentes. Em terras descontínuas, Estados Unidos são maiores do que a gente. Em terras contínuas, nós somos maiores do que os Estados Unidos. Temos então aqui a linha do Equador, que corta o norte do Brasil. Temos 7% do Brasil no hemisfério norte. Estados Unidos estão totalmente no hemisfério norte. Aqui nós temos então o Trópico de Câncer, que passa aqui na ponta da Flórida e no meio do México. Então temos aqui o Trópico de Câncer. Isso quer dizer que Estados Unidos tem uma pequena porção subtropical e a sua maior porção, portanto, é temperada, ou seja, primavera, verão, outono e inverno bem delimitados. Estados Unidos da América, então, é formado por 50 países somado aqui ao Alasca. Então, esses 50 países, vão fazer parte desse quarto maior país em área do mundo. Se tem 50 estados, então, existem 50 estrelas na bandeira dos Estados Unidos. O Distrito de Colômbia é onde, então, está a capital Washington. Nós temos, então, o Distrito de Colômbia. Aqui nós temos, então, a capital Washington. As margens do rio chamado de Potomac. Esse estado americano, ele é interventor, ou seja, ele atua como um imperialismo disfarçado. Países que não seguem os protocolos ordenados por Washington sofrem invasões. Por exemplo,
como acontece com certa frequência no Oriente Médio, como acontece com certa frequência na América Central e também na América do Sul. Estados Unidos possui o maior PIB mundial, Produto Interno Bruto. Atualmente, o PIB dos Estados Unidos, 2020, mostra-se em torno de 23 trilhões de dólares, seguido pela China com 14 trilhões de dólares. Depois nós temos o Japão com aproximadamente 5 trilhões de dólares. O Brasil é o 9º país em PIB do mundo, caindo para 11º com a questão do Covid e a grande crise econômica de desemprego do país. Atualmente o Brasil conta com 100 milhões de pessoas com dívidas no SPC, mais de 110 milhões de pessoas, 111 milhões de pessoas também vivendo com baixos salários. O desemprego no Brasil é em torno, então, de 20%. A mesma coisa acontece também nos Estados Unidos. A guerra econômica com a China de Xi Jinping é o grande desafio, então, do presidente Donald Trump. Os terrenos antigos ficam a leste. Terrenos antigos ficam aqui a leste, nessa porção aqui. Nós temos, então, o leste, por exemplo, os Montes Apalaches. E aqui, nessa porção oeste, Califórnia, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Arizona. Aqui nós temos, então, a influência das grandes montanhas, dos dobramentos das rochosas, montanhas rochosas nessas porções aqui. Então, terrenos antigos a leste e recentes aqui no oeste. A população, em 2019, contava com 325 milhões de habitantes distribuídos de forma irregular no país. A grande concentração populacional está aqui nas proximidades dos grandes lagos. O presidente atual é Donald Trump, que tenta um segundo mandato. A formação do país acelerou com a Declaração da Independência de 1776. Então, as 13 colônias dos Estados Unidos foram o início dos Estados Unidos. Não existia todos esses estados. Estados Unidos começou aqui pelo litoral, então pelas chamadas 13 colônias que eram inglesas. E em 1776 aconteceu então a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Uma grande guerra aconteceu, mas a Inglaterra perdeu e reconheceu a independência dos Estados Unidos. Então, temos as 13 colônias no litoral leste. Aqui nós temos então o Oceano Atlântico. A independência das 13 colônias aconteceu então em 1776. Temos aqui então de baixo para cima, do sul para norte, temos aqui a Geórgia, temos aqui então a Carolina do Sul, Carolina do Norte, e esse aqui então é a Virgínia, Maryland. Aqui nós temos Delaware. Delaware é um grande paraíso fiscal, o maior paraíso fiscal de 2017, seguido então por Luxemburgo e depois pela Suíça na Europa. Aqui nós temos então a Pensilvânia, Nova Jersey, aqui nós temos Nova York. Bem nessa porção aqui é onde está a Estátua da Liberdade atualmente. Rhode Island, Connecticut, aqui nós temos então Massachusetts e New Hampshire. Então aqui nós temos as 13 colônias dos Estados Unidos. Foi aqui que começou então a ocupação europeia na América do Norte. Então nós temos aqui New Hampshire, Massachusetts, Nova York, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, até chegar então Virgínia. Nós então temos aqui as 13 colônias americanas. Após acontecer então a independência dessas 13 colônias e a proclamação da independência de 1776, a Inglaterra
perdendo essa guerra, perdendo as suas colônias, resolveu reconhecer a independência, então, dos Estados Unidos, e para isso, então, cedeu, então, as terras ao sul dos Grandes Lagos. Aqui nós temos os Grandes Lagos, Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Aqui nós temos, então, os Grandes Lagos, e toda essa região aqui, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, foi cedido, então, para o novo país, Estados Unidos. Toda essa região, então, agora faz parte dos Estados Unidos e não mais da Inglaterra. Em 1803, Estados Unidos compra a Louisiana da França. Louisiana atualmente é esse pequeno estado, mas em 1803, toda essa região, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Colorado, toda essa região aqui era Louisiana e foi então comprado da França para os Estados Unidos. Logo em seguida, a Flórida, ela então vai ser adquirida da Espanha, foi comprada da Espanha a Flórida então em 1819 e lentamente Estados Unidos vai se formando a partir das 13 colônias e migrando, fazendo conquistas, guerras e compras para o oeste. Em 1845, os Estados Unidos tomam o Texas, que pertencia então ao México. Acontece então uma guerra e o Texas é anexado pelos Estados Unidos. Logo em seguida, 1846, o Washington, Oregon e Idaho, essa região que pertencia à Inglaterra, também é cedida pela Inglaterra para os Estados Unidos, nação expansionista. E em 1953, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México são então anexados pelos Estados Unidos. Pertencia essa região ao México. O Alasca pertencia à Rússia e também vai fazer parte então dos Estados Unidos quando compra-se o Alasca então da Rússia em 1867. As ilhas do Havaí, elas pertenciam à Espanha e passam então a ser possessão dos Estados Unidos, então, a partir de 1898. Não somente o Havaí, mas as Ilhas Guam, que é onde acontece o decolar dos aviões, que vão fazer então bombardeio na Segunda Guerra Mundial, destruindo então o Japão com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Também as Filipinas e Porto Rico são anexadas em 98 pelos Estados Unidos em uma guerra contra a Espanha. E Estados Unidos, então, conseguiu ter o volume de terras que tem hoje em dia. Aqui existe, então, uma simplificação da formação territorial dos Estados Unidos. Desde a proclamação da independência das 13 colônias de 1776, nós temos, então, aqui o cedimento das regiões, então, próximas ao sul dos Grandes Lagos. Aqui nós temos o Lago Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Essa região aqui que pertencia à Inglaterra passa a pertencer, então, aos Estados Unidos. Depois nós temos, então, a expansão em 1803 da Louisiana. Nós temos, então, aqui em 1819 a Flórida. Temos, então, aqui 1846, 1853. Essa região, então, fica do tamanho que existe hoje nos Estados Unidos, sem esquecer do Alasca, que foi adquirido, então, da Rússia em 1867. Quando falamos no relevo dos Estados Unidos, é um país muito abençoado por um relevo gigantescamente curioso. Nessa porção aqui nós temos então as grandes montanhas, os dobramentos recentes, as montanhas rochosas. Grande dificuldade de travessia desse ponto, que é aqui o litoral,
do Pacífico até o interior. Aqui existe um vazio demográfico nessa região devido às diferenças de relevo, né? Parte de planície na porção central, e aqui nós temos dobramentos muito antigos nessa porção aqui, que vão ser então os montes Apalaches. Depois então temos aqui o litoral na borda, aqui nas costas então do Pacífico, do Atlântico. Aqui nós temos então a ponta, então, né, a península da Flórida, onde tem uma base de lançamento espacial nessa região. Então, o relevo na parte central de planícies, receptora de rios, receptora, então, de um volume de sedimentação bastante importante nessa região que se encontra bastante petróleo, principalmente, então, no Golfo do México. Então, temos aqui os dobramentos mais recentes, áreas sujeitas a manifestações sísmicas e também a vulcanismo ativo. Então, temos um relevo bastante complexo, dobramentos recentes do terciário nessa porção aqui, e dobramentos, então, região instável, né, com manifestações sísmicas, e planícies centrais com rios volumosos, como o rio Mississippi e Missouri. Aqui você vê, então, o fragmento dessas áreas de rios de grande altitude, planaltos antigos na costa leste, que permite aqui, então, a formação de uma mineralogia bastante ativa, bastante importante, principalmente com ferro, mas também com depósitos nessa região, encontrado também carvão mineral. A região geologicamente estável da era proterozoica, com riqueza mineralógica muito grande nessa porção dos Apalaches, e também carvão mineral na região dos Apalaches, aqui nessa porção. Quando falamos de hidrografia, como aqui nós temos grandes elevações, aqui nós temos baixas elevações, os rios se concentram na parte central dos Estados Unidos. Dois poderosos rios, Mississippi e Missouri. O Mississippi, ele então vai receber o rio Missouri, que vem lá da parte central dos Estados Unidos, correndo para o sul, e vai desaguar aqui no Golfo do México. Também temos aqui um importante rio, o rio Colorado, que corre das Rochosas, então, para o Oceano Pacífico, e também o rio Columbia, que é um importante rio fornecedor de energia hidrelétrica para a indústria americana. Um rio de grande expressividade também, temos aqui os grandes lagos, o Lago Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Todos esses lagos jogam água um no outro, e essa água sai pelo rio São Lourenço, até então o litoral do Atlântico. Por esse rio pode-se entrar de navio, pode-se sair com cargas importantes para fazer exportação e importação. Quando falamos nos climas dos Estados Unidos, nós temos então uma variação de climas bastante importante. Aqui na parte sul, vai passar então próximo aqui à ponta da Flórida, então o Trópico de Câncer. Aqui nós vamos ter então um clima classicamente subtropical, um clima temperado, com primavera, verão, outono e inverno bem delimitados, próximo aos grandes lagos, portanto. Temos aqui uma região de deserto, uma região desértica, essa cor meio avermelhada, é uma região desértica. Aqui nós temos então um semiárido e uma região de frio de montanha. Então nós temos uma variação de diversos tipos de climas devido ao relevo complexo dos Estados Unidos. Quando falamos então em vegetação, nos Estados Unidos, a vegetação é bastante complexa também. No número 5 aqui, próximo à Flórida, nós temos então uma vegetação subtropical. Vegetação subtropical tipo aqui nós temos no sul do Brasil. Aqui nós temos então nessa porção ao redor dos grandes lagos, uma floresta então temperada. Clima subtropical, com uma vegetação subtropical. Clima temperado, com uma vegetação então de primavera, verão, outono e inverno bem delimitados. Durante o inverno, essa vegetação aqui perde as folhas, é chamada então de vegetação
deiscente ou caducifolia. Aqui nós temos então no número 6 as pradarias, que são campos com vegetações maiores do que aqui no número 8, que são as estepes, que são campos também, como os do Rio Grande do Sul. Então, vegetação aqui rasteira, e aqui nós temos uma vegetação, então, tipo grama, mas um tanto mais alta. Aqui nós temos uma vegetação, uma área desértica nessa porção aqui, que é então uma área logo atrás então, das grandes rochosas. A umidade não consegue atravessar as grandes rochosas para cá. E aí então nós temos aqui um grande deserto. No número 7 aqui nós temos então uma vegetação de característica mediterrânea, ou seja, um verão seco e um inverno bastante úmido. Ou seja, devido ao relevo complexo dos Estados Unidos e à posição em que ele se encontra, os climas são variados. Falamos então, pessoal, nessa aula sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Falamos sobre o relevo, bastante complexo, a hidrografia dos rios principais, principalmente Mississippi e Missouri, o clima e a vegetação, e os dados populacionais, com uma população de 325 milhões de habitantes, e essa população se concentra nas regiões próximas aos grandes lagos. A distribuição populacional dos Estados Unidos é bastante irregular devido ao relevo complexo desse importante país. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. É isso aí.